Olá pessoal, estamos aqui para mais um novo encontro e agora trazendo subtópicos da nossa última live sobre introdução à química orgânica. Hoje nós vamos trabalhar o histórico da química orgânica, o que precisamos saber sobre a parte inicial dos estudos dos chamados compostos orgânicos, ok? Então, para quem ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para ficar atualizado com todas as novidades que nós vamos compartilhar de aulas nesse período em que estamos sem aulas presenciais. Valeu, galera! Vamos adiante. Eu preparei aqui para vocês alguns slides que fazem uma rápida análise desse subtópico importante, né, de onde vem o estudo da química orgânica, a sua origem, e agora nós vamos tirar qualquer dúvida, porque aqui a química é descomplicada. Beleza? Então vamos lá. A gente inicia falando da química orgânica em nossa vida, né? Os compostos químicos que hoje são estudados pela química orgânica estiveram sempre presentes na história da humanidade. Essa figura ilustra bem a descoberta do fogo lá na pré-história. E o que caracteriza, o que é que tem a ver a descoberta do fogo com a química orgânica? Pessoal, a matéria orgânica que compõe a madeira, ao ser queimada, ou seja, o produto dessa queima, que é o fogo, que se viu, né, na época da pré-história, a alimentação, né, cozinhar os alimentos, queimar os alimentos, né, principalmente oriundas do reino animal, o cozimento de legumes, né, no caso aí, mais na frente vai ser amplamente utilizado na alimentação do ser humano no seu processo evolutivo. E o fogo é fruto da combustão da matéria orgânica presente, por exemplo, no pedaço de madeira. Então, a química orgânica ela está presente desde a época lá da pré-história. A descoberta do fogo, nada mais nada menos, é o quê? A queima da matéria orgânica fruto da combustão, né, de componentes químicos presentes na madeira, que eram substâncias orgânicas. Antes de Cristo, já se conhecia, né, a produção de algumas bebidas, né, alcoólicas derivadas de processos de fermentação de leveduras, né, como, por exemplo, a cerveja, o vinho. Então, a matéria orgânica, quando passa por um processo denominado de fermentação, dá origem a substâncias que possuem um certo teor alcoólico devido à presença de álcool etílico, do etanol. Então, desde antes de Cristo, né, já se tem relatos do consumo de bebidas alcoólicas, fruto da decomposição de matéria orgânica a partir, no caso, de reações de fermentação. Ok? Durante a Idade Média, temos que destacar a importância e a contribuição dos alquimistas, que na busca do famoso elixir da vida eterna, né, e também da transmutação, que é a transformação de metais comuns em ouro, né, eles desenvolveram várias técnicas, dentre elas técnicas de extração, né, de substâncias purificadas, né, métodos de separação de misturas também, e muitas dessas substâncias eram substâncias orgânicas, né? Então, o início da química orgânica vai ser a partir da extração, né, de frutas, de vegetais que existiam na natureza, de substâncias químicas, né, que hoje em dia nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, na época dos alquimistas, né, Idade Média, normalmente, né, aconteceu todo esse processo aí do estudo de técnicas de separação, com, obviamente, pensamentos de descoberta de substâncias da vida eterna, de transmutações, né, de transformação de metais em ouro, mas baseado nesses estudos, foram desenvolvidas várias técnicas que nós utilizamos até o dia de hoje em várias substâncias que fazem parte dos alimentos, né, de forma mais concentrada e purificada nos dias de hoje. Ok? Então, no século XVIII, um grande estudioso chamado Schiller, né, ele conseguiu isolar substâncias que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né, de algumas frutas, né, de alguns vegetais, o processo de extração, como, por exemplo, o ácido tártico, que foi extraído da uva, né, o ácido cítrico, que foi extraído do limão, o ácido láctico, que está presente no leite, a glicerina, a partir de gordura,
e a ureia a partir da urina, dentre outras substâncias. Então, existia vários estudiosos extraindo substâncias, né, lá no século XVIII, né, início do século XVIII, né, principalmente nesse período da Idade Média. Okay? Com isso, um outro estudioso chamado Bergman definiu em 1777 que a química orgânica seria a química dos compostos presentes nos seres vivos, sejam eles vegetais ou animais, enquanto que a química inorgânica seria a química dos compostos existentes do reino mineral. Então, em 1777, a química foi dividida, né, as substâncias químicas que foram sendo extraídas, encontradas na natureza, foram divididas em duas áreas. A química orgânica, originada de seres vivos, do reino vegetal e animal, e a química inorgânica, que seriam aquelas substâncias provenientes do reino mineral. Ok? Em seguida, né, naquele mesmo período, um grande contribuinte para a química, conhecido como o pai da química, o famoso Lavoisier, conseguiu analisar vários compostos orgânicos e constatou que eles tinham algo em comum, que era o quê? Átomos do elemento carbono. Então, Lavoisier consegue, em seus estudos, analisando vários compostos orgânicos, chegar a uma conclusão de que composto orgânico tem em comum sempre o quê? Átomos de carbono. Então, foi Lavoisier que contribuiu no que nós conhecemos hoje como a química dos compostos de carbono. Ok? E aí, em 1807, um estudioso muito bem considerado na época, chamado Berzelius, lançou a ideia de que somente os seres vivos possuiriam uma força vital capaz de produzir os compostos orgânicos, que é a famosa teoria da força vital defendida por Berzelius e que foi acolhida por muitos e muitos anos, né, naquele período. Então, a química orgânica, como já era visto por Lavoisier como sendo constituída por compostos formados de carbono, Berzelius ainda acrescenta uma teoria de que só os seres vivos poderiam produzir substâncias orgânicas a partir de uma força que ficou conhecida como força vital. Então, por muitos e muitos anos, a química orgânica ficou presa a essa teoria em que dizia que todo composto orgânico era proveniente de seres vivos, seja do reino animal, seja do reino vegetal. Ok? Sendo que um discípulo de Berzelius, a história faz referência a isso, que o famoso Huller era um discípulo de Berzelius, em laboratório, consegue, em 1828, sintetizar, produzir uma substância orgânica a partir de uma inorgânica, que fica conhecida como a síntese da ureia. E foi um marco para a química orgânica. A partir dessa reação, desse processo que foi desenvolvido por Huller dentro do laboratório, ele consegue derrubar a teoria da força vital e comprova que é possível sintetizar, produzir em laboratório um composto orgânico proveniente do reino mineral, que antes não era acolhido pelos cientistas, que só os compostos orgânicos poderiam ser produzidos por seres vivos. E Huller, a partir da síntese da ureia, ele consegue pegar um composto inorgânico, ou seja, proveniente do reino mineral, através de um processo químico que envolvia um aquecimento, doação de calor, ele transforma o famoso cianato de amônio, que é um composto, é um sal inorgânico, em ureia. E a partir daí, pessoal, a química antes defendida que só os seres vivos poderiam produzir compostos orgânicos é derrubada, a teoria da força vital defendida por Berzelius é derrubada e a química orgânica se transforma até os dias de hoje como a área da química mais pesquisada no mundo a partir dessa ciência. Porque todos os outros cientistas que acreditavam que só os seres vivos poderiam produzir compostos orgânicos começam a tentar produzir compostos orgânicos como foi feito por Huller. E a síntese da ureia fica sendo um marco, né, do desenvolvimento e da ampla divulgação dos compostos e das síntese de compostos orgânicos no mundo.
ok? Com isso, um grande estudioso chamado Kekulé propôs em 1858 o conceito que hoje usamos, segundo o qual química orgânica fica conhecido como a química dos compostos do carbono. Então, aquela ideia de que só os seres vivos eram possíveis serem produtores de compostos orgânicos é derrubada. Huller mostra que é possível, a partir de processos químicos, transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. E como Lavoisier tinha verificado que os compostos orgânicos têm em comum sempre o átomo de carbono como elemento básico, Kekulé define que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. E essa definição é a definição que utilizamos até hoje. Então aí a gente consegue observar o início do estudo da química orgânica até a definição feita por Kekulé do que é química orgânica e que utilizamos até os dias de hoje. Então, pessoal, essa aí foi uma aula sobre o tópico histórico da química orgânica e, de alguma forma, estamos aqui fazendo com que a química seja explicada de forma descomplicada. Valeu, pessoal! Até a próxima!